1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. João, aqui no capítulo 5, nos fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando João fala isso, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, João está nos explicando que todo aquele que crê que Jesus é o Salvador é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o ungido de Deus, aquele que realmente foi enviado por Deus Pai para a terra, é de Deus. Porque o nome de Jesus não é Jesus Cristo. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas pensam que Jesus Cristo é o nome de uma pessoa, mas o nome de Jesus de batismo, o nome de nascimento dele é Jesus de Nazaré, porque na época em que Jesus viveu, as pessoas eram conhecidas pelo nome e pela cidade onde cresciam. Então, como Jesus cresceu em Nazaré, ele era conhecido como Jesus de Nazaré. E Jesus nem nasceu em Nazaré. Se você ler a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, a Bíblia nos conta que Jesus nasceu na cidade de Belém. Na época em que Maria estava para ganhar o bebê, José estava juntamente com Maria na cidade de Belém para fazer o recenseamento. Recenseamento significa fazer o recadastramento como cidadãos. E ele foi até Belém para fazer o recadastramento. E ele estava com Maria e Jesus nasceu em Belém. Mas José e Maria viviam em Nazaré. Então Jesus cresceu em Nazaré e o nome dele de batismo, então o nome dele de batismo era Jesus e ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Agora, a palavra Cristo, ela é uma palavra que vem do grego, e o grego Christos significa ungido. Em hebraico, a palavra ungido é Messias. E o Antigo Testamento é um texto em que Deus conversa com o seu povo. E Deus vai conversando com o seu povo e existem várias promessas de que ele, no futuro, enviaria um Salvador, um Messias, que faria a religação de Israel com Deus. E João, no seu evangelho, ele procura demonstrar que Jesus de Nazaré é o Messias, que Jesus é o prometido de Deus, que Jesus é o Salvador, que foi enviado por Deus para fazer a religação do povo de Israel com Deus. E ele fala isso quando você abre o Evangelho de João, que corresponde ao quarto livro do Novo Testamento. João explica no capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está dizendo é que Jesus era, no começo, o Logos. O Logos significa a palavra. Ele era a palavra. Quando Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, disse: haja luz e houve luz, quem estava com Deus era o próprio Jesus. Deus dava o comando e Jesus era o que fazia as coisas aparecerem e acontecerem. E ele estava juntamente com o Pai. E o Deus Pai e Jesus, que é o Deus Filho e o Espírito Santo, são uma trindade e uma só pessoa. Eles decidem tudo juntos. Eles estão todos reunidos juntos.
Então, tudo o que um faz, o outro também está participando daquela ação, daquele movimento, daquilo que está acontecendo. Então, se Jesus estava com o Pai na criação do Gênesis, em todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem que tivesse tido a participação de Jesus, porque Jesus é Deus. João fala isso no capítulo 1 do Evangelho de João. Aqui, na primeira carta que ele escreve para a igreja, nós estamos lendo 1 João capítulo 5. 1 João é uma carta, ele escreveu 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. São 3 cartas que o evangelista João escreveu. Evangelista e discípulo, ele foi discípulo de Jesus. E ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o Tiago que foi morto a espada, de acordo com o registro de Atos dos Apóstolos no capítulo 12. Então, esse João, ele fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele está dizendo assim, para que você esteja com Deus, você precisa acreditar que Jesus de Nazaré é o ungido, ele é o Messias, ele é aquele que foi prometido nas Escrituras, no Antigo Testamento, que viria para fazer a religação de Israel com Deus. E João, no capítulo 1, explica algo mais. Ele fala assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele veio para os seus. Ou seja, ele veio para o povo judeu, mas os seus não o receberam. Então, isso fez com que Jesus começasse a pregar também para outros povos, para alcançar toda a humanidade. Ele não foi recebido pelos judeus, não foi recebido como o Messias. Então, aqui no capítulo 5, o que João está querendo mostrar na sua carta para a igreja é que os seus leitores lembrem-se que Jesus de Nazaré, ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias, aquele que foi prometido. Ele é aquele que traz a salvação para todos. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o ungido de Deus, é nascido de Deus, é alguém que realmente nasceu de Deus. Vamos lembrar que nesta carta de 1 João, no capítulo 2, João fala, aqui no capítulo 2, na parte final, que o anticristo é aquele que é contra o ungido de Deus, contra, no caso, Jesus, porque é aquele que se volta contra Cristo. Veja aqui que ele fala no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, João, no capítulo 2, ele se dedica na parte final a falar que existem anticristos, que existem pessoas que são contra Cristo, que não identificam Jesus como sendo o Messias. Então elas estão sendo contra Cristo. No capítulo 4, ainda existe um comentário que no versículo 13, capítulo 4, versículo 13, nisto conhecemos que estamos nele.
e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, nesse versículo 15, nós vemos João mais uma vez dizendo: nós temos que confessar que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, que ele foi enviado por Deus, que ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus. E aqui no capítulo 5, ele está trazendo esse argumento. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Filho de Deus, é aquele que foi enviado por Deus para trazer salvação, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem foi que gerou Jesus? Foi Deus. Então ele está dizendo: todo aquele que ama a Deus, aquele que gerou a Cristo, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, quem ama a Deus também ama a Cristo, também ama a Jesus. Aquele que ama ao que o gerou, Deus, também ama ao que dele é nascido. No caso, Jesus. Versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, nós sabemos que nós amamos os filhos de Deus quando nós amamos a Deus acima de tudo. Porque quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós vamos amar o próximo, porque sabemos que Deus ama todos. Então eu vou amar o próximo e vou guardar os mandamentos. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. No versículo 3, João está dizendo assim: e o amor de Deus é isso, é você guardar os mandamentos dele. Se você realmente ama a Deus, você não vai considerar que os mandamentos dele são pesados, porque o amor, mais do que um sentimento, como muitas pessoas pensam que o amor é a paixão, é aquele sentimento químico que toma conta do corpo físico quando você olha para alguém e o seu coração bate mais forte porque você se sentiu atraído pela pessoa. O amor, mais do que isso, é uma atitude, é uma decisão. A pessoa toma a decisão de estar ao lado da outra pessoa. Então o amor, ele tem a ver muito mais com decisão do que com sentimento. Então aquele que decide que realmente ama a Deus, ele não vai considerar pesado deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se prostituir, deixar de fornicar. Porque ele vai pensar: eu quero ser amigo de Deus, eu realmente amo a Deus, eu escolho estar sempre com Deus e ter Deus como meu amigo dentro do meu círculo de relacionamentos íntimos. Eu quero Deus como meu amigo íntimo. Então ele não vai considerar que o mandamento é pesado. Quando nós somos amigos de alguém, nada é pesado para nós. Nós somos amigos daquela pessoa. Agora, aquele que está mais preocupado com os seus próprios interesses, com a sua própria vontade, vai considerar muito pesado ter que abandonar os seus pecados. Na verdade, a pessoa vai dizer assim: eu amo a Deus, mas é que é muito difícil eu deixar isso. Na verdade, essa pessoa deveria dizer: eu amo mais a mim do que a Deus, porque eu não vou deixar de fazer as minhas coisas por causa de Deus. Eu tenho muita vontade de fazer isso. E a vontade é tão grande que eu preciso fazer o que eu quero. E Jesus disse: aquele que quiser seguir a mim, terá que negar a si mesmo, terá que dizer: eu tenho muita vontade de fazer isso e acho isso muito gostoso e prazeroso, mas eu não vou fazer, porque eu sou amigo de Deus. Então a pessoa, aquele que quer seguir a Cristo, ele vai negar a si mesmo. Jesus disse isso em Mateus 16, 24.
Agora ele fala no 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então aquele que é nascido de Deus, aquele que realmente nasceu de novo e decidiu, eu vou viver uma nova vida, eu vou ser uma nova criatura, eu nasci para Deus, para seguir a Deus, aquele que é nascido de Deus, que pensa dessa forma, ele vence o mundo. Porque quando o mundo convida ele para a fornicação, para a bebedice, para a prostituição, para a corrupção, para a mentira, para a arrogância, para a presunção, para o orgulho, para a busca da riqueza financeira a todo custo, para querer ter uma imagem de que é melhor do que outras pessoas ou qualquer outro tipo de vaidade, não vai tomar conta de quem é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O João está dizendo que quando eu tenho fé, eu tenho que ter fé. Quando você vence o mundo? Por que você vence o mundo? Porque você tem fé de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Você tem fé de que você está seguindo a Deus, renunciando à fornicação, à prostituição, ao adultério, à mentira, ao engano, à trapaça. Você vence o mundo porque você é nascido de Deus, porque você está disposto a fazer as coisas certas. E você está disposto a fazer as coisas certas porque você tem fé de que Jesus realmente é Deus e de que ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Então você tem fé. É a fé que é o combustível para que você consiga vencer o mundo. É a nossa fé que é o combustível para isso. Agora ele faz uma pergunta no versículo 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele está perguntando quem é que consegue vencer o mundo. É aquela pessoa que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 6. Este ele está falando a respeito de Jesus. Jesus é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a palavra. Quando ele fala a palavra, ele está falando a respeito de Jesus. Ele fala que Jesus é o Verbo divino. Então ele está falando aqui, 3 são os que testificam no céu. Quando você olha no céu, você vê o Pai, o Deus Pai, você vê a palavra, que é o Deus Filho, e você vê o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, algumas pessoas têm dificuldades de entender a Trindade, de entender que o Deus Pai, o Deus Filho é a palavra e o Deus Espírito Santo formam Deus, um único e verdadeiro Deus. Mas aqui, em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 7, nós temos esse versículo falando a respeito da Trindade, falando a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito serem um só. Jesus falou muito sobre isso e você pode ver esses discursos de Jesus, eu e o Pai somos um, em João capítulo 10. E você vê também textos falando a respeito da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em João, no capítulo 16. Quando Jesus está falando para os discípulos, fazendo seus discursos finais antes de Judas chegar para traí-lo, Jesus fala: eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele ouvirá de mim, que ouvirei do Pai, o que é para vocês fazerem, e vai falar a vocês o que é para vocês fazerem.
Então, quando Jesus estava falando a respeito do Pai, dele mesmo e do Espírito Santo, em João no capítulo 16, ali está se revelando a questão da Trindade. E aqui em 1 João no capítulo 5, no versículo 7, nós vemos isso, a Trindade. E no versículo 8 ele fala, e três são os que testificam na terra. Na terra ficou o Espírito Santo, que foi enviado por Deus, ficou a marca do batismo de Jesus nas águas, e é isso que é o Espírito e a água. A água significa o batismo, que é o nosso sepultamento para o velho homem, para sermos uma nova criatura, salvos em Cristo, e o sangue. O sangue fala a respeito da fé no corpo de Jesus, que Jesus morreu e entregou o seu sangue, ele entregou a sua própria vida em meu lugar. Então, o que testifica na terra que eu sou filho de Deus? Eu ter o Espírito Santo, eu ser batizado nas águas e eu acreditar que esse batismo meu nas águas me sepultou para o mundo e eu nasci para viver uma nova vida pelo sacrifício de sangue de Jesus na cruz. Então, o que testifica que eu sou de Deus? Eu ter o Espírito Santo, eu ser batizado em águas e eu acreditar que Jesus morreu no meu lugar. Por isso que ele fala que é o Espírito, a água e o sangue. Sangue fala que alguém morreu. Foi derramado um sangue. Então eu creio que Jesus morreu no meu lugar. E estes três concordam num. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, sou batizado nas águas e eu creio que Jesus, o seu sacrifício, me trouxe vida, está havendo concordância na terra de que eu sou de Deus. Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. João, aqui no versículo 9, fala que se nós recebemos o testemunho dos homens, vamos supor, alguém olha para nós e fala alguma coisa boa a nosso respeito, o testemunho de Deus é maior. Ele está dizendo que, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Ele está dizendo, quando Deus dá o testemunho de que Jesus é o Filho dele, esse testemunho de Deus vale mais do que qualquer testemunho dos homens, porque esse testemunho que Jesus recebeu é o testemunho do próprio Pai. Agora no versículo 10, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quando eu creio que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, eu tenho dentro de mim o testemunho de Deus, porque eu estou acreditando no Filho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Em outras palavras, eu tenho Deus em mim quando eu acredito no Filho. Agora, se eu não valorizo Deus, eu não dou importância em relação a Jesus, eu não dou importância ao Filho, porque para mim tanto faz. Então, quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Versículo 11, e o testemunho é este. Qual que é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Em outras palavras, o testemunho é um só. O testemunho é Deus dizendo, Jesus de Nazaré é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o ungido que eu enviei para morrer na cruz, para morrer, passar pela água do batismo, simbolizando a purificação da humanidade por meio da sua morte. Ele se batizou nas águas e depois morreu. E essa ordem dele se batizar nas águas é como Deus dizendo para nós, vocês agora
vão ser purificados, limpos do pecado, porque ele vai morrer e o sangue dele vai ficar como justificativa no lugar de vocês. E é isso a salvação. Deus ele só quer que nós aceitemos que Cristo é o Filho dele e que ele nos purifica e deixou o exemplo do batismo em água e ele morreu em nosso lugar. O sangue dele nos purifica, nos justifica do pecado. Então ele fala no 12, quem tem o Filho tem a vida com Deus, tem acesso à vida eterna, vai conseguir entrar no céu porque tem o Filho. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, não tem relacionamento com Deus, não tem como entrar para o céu. Versículo 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. João aqui no versículo 13 está dizendo por que ele está escrevendo essas coisas. Ele está dizendo, tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus é o Cristo. Muitas pessoas que não acreditam que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Muitas pessoas que têm dúvida a respeito de se Jesus realmente é o Filho de Deus. Então eu escrevi tudo isso falando que o próprio Deus dá testemunho de que Jesus é o Filho, para vocês terem consciência de que vocês precisam acreditar em Jesus e acreditar que ele é o Cristo, que ele é o ungido de Deus. Para que vocês tenham a vida eterna e para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. Então João está explicando. É por isso que eu estou falando tanto a respeito de Cristo, para vocês entenderem a importância disso. Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, nesses versículos 14 e 15, nós vemos que nós, quando temos relacionamento com Deus, sabemos que vamos pedir tudo e ele vai nos ouvir quando nós pedirmos segundo a vontade dele. E se nós sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, nós também sabemos, já de antemão, que aquilo que nós pedimos nas nossas petições já foram alcançadas. Isso está falando a respeito de ter certeza a respeito das respostas de Deus para as nossas orações. Nós vamos orar e vamos ter a certeza que Deus responderá, porque sabemos que estamos pedindo tudo pela vontade dele. Como saber se o que eu estou pedindo em oração para Deus atende à vontade dele? Essa é uma boa pergunta para nós quando nós lemos esses versículos 14 e 15. E a resposta está na palavra de Deus. Quando eu peço, faço pedidos a Deus que estão ligados à vontade de Deus, como por exemplo, condições para ganhar mais almas para o reino. Uma coisa é você pedir condições para que eu possa ter uma vida de mais desfrute, para que eu possa viver melhor, para que eu possa realizar os meus sonhos. Eu estou falando para eu, para mim, para meus. Então estou fazendo um pedido que está focado em mim. Mas quando eu peço, Deus me dá condições para que eu possa fazer algo melhor, para que eu possa atender melhor o seu povo, para que eu possa alcançar mais almas. Então esses pedidos são pedidos que são segundo a vontade de Deus, porque a palavra de Deus revela que Deus quer amar, ele ama o mundo todo e deseja salvar as pessoas. Então é pela leitura da palavra que nós podemos avaliar se o que estamos pedindo é da vontade dele ou não. Versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará,
e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está no pecado, o mundo está na prática do pecado. Por quê? Porque a maioria das pessoas, que quando ele está falando aqui do mundo, ele está falando das pessoas, porque as pessoas sentem prazer em pecar. Avalie, faça uma análise agora. É bom pecar ou não é? Como é bom comer em excesso, como é bom fazer as bebedices, como é bom se prostituir, como é bom fumar o cigarro quando você tem esse prazer de fumar o cigarro, como é bom comer e comer. Percebe que como é bom ficar sem fazer nada, sem ter compromissos com o trabalho, com pressão e ficar mergulhado na preguiça. O pecado, ele agrada a carne. O pecado é muito bom, faz bem para a carne sentir o prazer do pecado. Todo tipo de pecado, não importa qual seja o pecado. Porque o pecado ele gera prazer no ser humano, porque o ser humano, com a queda em Gênesis, ele passou a ter prazer no pecado. Por isso que o versículo 19 fala: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno. O mundo está no maligno porque o mundo gosta de praticar o pecado. O mundo gosta de realizar aquilo que é errado. Agora, no versículo 16 e no versículo 17, nós vemos um conceito. João classifica os pecados. Ele fala que existe pecado para a morte e que nós não devemos orar por aquele que comete pecado para a morte. Que pecado é pecado para a morte? Pecado para a morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não tem o perdão. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado para a morte. Quando João faz essa classificação de pecados, ele também nos ensina que todo pecado te impede de entrar no céu. Quando você lê Mateus, no capítulo 22, Jesus conta a parábola das bodas. Na parábola das bodas, um senhor convida várias pessoas para o casamento do seu filho. E as pessoas vão se recusando a participar desse evento. Então esse rei chama os seus servos e diz para eles: convidem a todos, vão pelos valados, passem em todos os lugares, mas convidem a todos. E o texto fala que, no momento da festa, um homem entrou sem trajes nupciais. E aquele senhor disse: amigo, como tu entraste aqui? E disse: lance ele para fora. Com essa história que Jesus contou em Mateus, no capítulo 22, Jesus estava dizendo que se você tiver um pequeno pecado, isso já impede a entrada no céu. Mas aqui em 1 João 5, versículo 16 e 17, João está dizendo, existe diferença sim na classificação dos pecados. E existem pecados que você vai pagar mais caro aqui na terra.
Existem outros que são mais justificáveis. Então existe diferença no preço que você paga pelo pecado que você pratica. Então é importante você pensar se o pecado que você está pensando em cometer é grave ou não. Um segundo critério para avaliar se o pecado é grave é quantas pessoas ele atinge. Se o seu ato pecaminoso atinge muitas pessoas, nós vemos que esse pecado é para a morte. Jesus disse, por exemplo, que ai daquele que causar escândalo nos pequeninos. Então Jesus estava dizendo sobre os falsos mestres, aqueles que com seu comportamento, com a sua palavra, com as suas ações, desviam muitas pessoas do reino de Deus. Jesus disse: melhor seria que pendurasse uma corda ao pescoço e se lançasse no mar. O que Jesus está dizendo? Esse tipo de pecado de desviar as pessoas do reino de Deus e desviar muitas pessoas é um pecado para a morte. Então, essas são as avaliações de pecado para a morte. Agora, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Quem nasceu de Deus, nós já meditamos nisso em 1 João capítulo 3. Aqui no capítulo 3, nós vemos aqui no versículo 6 que João fala sobre isso. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. João traz uma palavra dura, dizendo que quem peca é porque, na verdade, nunca teve um encontro real com Deus. Não viu e não conheceu significa não conhece Deus. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E o 9: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente de Deus permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Voltando para o capítulo 5, nós vemos aqui que João fala justamente isso. Versículo 20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. A verdade é que nós somos salvos, estamos com Deus, quando nós estamos com o Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus exige que nós tenhamos relacionamento com o Deus Pai, que nós aceitemos o testemunho que ele dá a respeito do Filho, de que o Filho é realmente Deus, ele é a palavra, e nós precisamos receber esse testemunho de Deus a respeito do Filho, para que nós estejamos com ele. É isso que nos dá vida eterna. Receber o Espírito Santo também. Então, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos de adorar o dinheiro, guardai-vos de adorar outros deuses, guardai-vos de orar para outras pessoas que não seja para o próprio Jesus Cristo. Amém. Com isso nós chegamos ao fim da meditação da primeira carta de João. Amanhã vamos meditar em 2 João e depois em 3 João. E com isso vamos terminar a leitura das cartas joaninas, as cartas de João. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus Cristo. Vou deixar aqui no final desse vídeo o vídeo de 1 João, capítulo 1, que você pode ver o comentário que foi feito em 1 João, capítulo 1. E vou deixar aqui também as leituras do Evangelho de João, que são 21 vídeos. Eu vou deixar a playlist aqui.
para que você possa acessar a playlist. São 21 vídeos, falando cada um dos vídeos de um capítulo do Evangelho de João, para que você possa conhecer mais essa história de Jesus como a palavra, como Filho de Deus e como Salvador do mundo, e o que Jesus busca daqueles que o seguem. Deus abençoe, amém.